Bessalu. Queima a bruxa. Ela é bruxa. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi aquele povo falando. Sim, eles queimaram minha mãe. Você deve estar se perguntando no que eu penso fazer a respeito. Eu só tenho 11 anos, mas isso não me impede de fazer coisas que jamais pensaram sair da cabeça de uma criança. Sou uma criança, mas com ódio e poder, e isso me dá muita vantagem sobre eles. Vou te contar como tudo começou. Nasci em uma época onde ter poder significava morte. Eu não sabia como minha família havia chegado até aquele local. Só sei que houve um enfrentamento onde meu pai perdeu a vida e minha mãe fugiu grávida de mim. Ela encontrou apoio na casa de minha tia, que vivia em Bessalu. Ela era tão malvada quanto eu, mas ela nos amava, a mim e minha mãe. Quando eu nasci, ganhei o nome de meu pai, Adrian. Se passavam os anos e a magia para mim sempre foi escondida. Minha tia gostava de fazer magias, mas nunca fez nada na minha frente, porque ela sabia que era perigoso. Se eu descobrisse, eles poderiam nos matar. Tínhamos vida normal como todos. Minha tia e minha mãe faziam essências e as vendia para pessoas daquela cidade. Minha mãe e eu não sabíamos porque vendíamos tanto, mas hoje eu sei porque minha tia nunca apareceu comigo naquela pequena cidade. Minha tia tinha planos para mim se algo desse errado. Minha mãe nunca foi vista comigo naquele lugar, somente minha tia. Todas aquelas essências estavam enfeitiçadas, por isso as pessoas sentiam a necessidade em tê-las. Sempre e cada vez usar mais e mais. Naquele lugar, todos compravam, inclusive no castelo de Lorien. Todos eram malvados, mas eu ficava pior que eles. Aquele lugar pequeno e perdido no meio daquelas montanhas guardava segredos grandes. Todas as vezes que minha tia ia levar essências no castelo, eu ia com ela. Todos nos conheciam ali, mas isso não quer dizer que éramos aceitos por eles. Éramos os vendedores de essências, mas isso não me importava. Um dia no caminho de casa, minha tia me disse que me daria um presente de aniversário de 11 anos, mas eu não poderia dizer nada à minha mãe. Eu assim prometi. Havia uma ponte naquela pequena cidade ao sair do castelo. Essa ponte era coberta e ao atravessá-la no início, em seu teto, haviam pedras, como em todas as pontes. Mas se observasse bem, aquilo era um símbolo, e se soubesse a combinação certa com magia, era um portal. E minha tia o abriu, bem ali na minha frente. Eu fiquei parado olhando, impressionado com aquilo. Minha tia então me levou ao interior daquele lugar e me disse o que de fato éramos. Eu confesso que fiquei assustado, mas aceitei o presente. Ela disse que me ensinaria a usar meus poderes. No primeiro dia, não me saiu nenhuma faísca de nada. E eu disse à minha tia que eu seria um bom mago. Ela sorriu e me disse que isso o tempo diria. Todos os dias minha tia me contava algo novo sobre aquele lugar e as coisas terríveis que eles faziam com pessoas como nós. Eu sempre vi o lado bom das coisas. Eu disse à minha tia que um dia nós mostraríamos a eles que éramos os bons. Minha mãe era tão doce e boa. Um dia ela fez algo para Levi, o filho do rei, um cachecol, e pediu que o entregássemos. Assim o fizemos. Quando eu fui a entregar, a rainha me empurrou e me disse para eu me colocar no meu lugar. Minha tia ficou tão irada que, ao sair, ela pelos corredores daquele enorme castelo foi transformando todos em estátuas de pedra, em miniatura, e colocou dentro de seu cesto. Eu não disse uma só palavra, porque, na verdade, parte de mim gostou daquela sensação. Eu olhei para uma das mulheres que estavam no corredor e dei um pequeno sorriso com um canto da boca. Mesmo eu querendo ver como minha tia a transformaria em pedra, eu a impedi, porque vi uma garota mais ou menos de minha idade. Eu não queria que ela ficasse sem mãe. Saímos em direção àquele lugar que minha tia me ensinava magia. Ficamos ali por umas horas e voltamos para casa. No caminho, eu vi umas flores e queria dá-las à minha mãe, mas a maioria estava murcha. Então eu quis que elas não estivessem. E as toquei. Elas ficaram lindas. Minha tia se surpreendeu porque aquilo ela não sabia fazer. Chegando em casa, as dei à minha mãe.
Ela ficou feliz em recebê-las. Mas como minha mãe também tinha magia, ela soube de imediato que havia magia naquelas flores. Ela me perguntou onde as encontrei. Eu disse que no caminho de casa. Ela não disse nada mais, não a mim. Logo eu escutei minha mãe e minha tia conversando. Minha mãe disse a ela: sei que você não tem esse tipo de magia, Madra. Me diz que você não ensinou magia a ele. Eu então apareci e disse: mãe, me responda uma coisa. Se algo é meu por direito, é correto que isso de mim seja escondido? Eu sou um bom filho e te obedeço em tudo que me pedes. Deixa-me aprender mais com minha tia Madra. Prometo nunca fazer nada na frente de pessoas que não sejam vocês duas. Minha mãe então disse que tudo bem. Um dia vi que 2 garotos mais ou menos de minha idade brincavam nos corredores daquele palácio. Um era Levi, o filho do rei. Mas a garota eu não sabia quem era, porque nunca a vi antes por ali. Eles estavam correndo. Levi se escondeu e, ao invés de procurá-lo, ela ficou ali conversando comigo. Veio então Levi e me disse: você não aprendeu com o que te aconteceu da última vez? Ele me empurrou e pegou na mão da garota e disse: venha, Elizabeth. Não há de ser que esse mundo nos suje aos dois. Ela se soltou dele e respondeu: espero que ele não se contamine com você, Levi. Você tem o coração mais duro que uma rocha. Minha tia então me chamou e nos fomos dali. Eu não gostava de Levi e não queria vê-lo outra vez. Um dia, minha tia e eu fomos ao mercado de vendas que ficava fora do palácio. Fomos vender um tipo novo de essência que minha mãe fez juntamente com a minha tia. Vi que ali estava Elizabeth como uma das que trabalhavam no castelo. Ela veio até mim e me deu uma linda flor. Eu fiquei com vergonha, mas a peguei. Ela então se foi correndo dali. Minha tia viu aquilo, mas não disse uma só palavra. Minha tia e eu não sabíamos, mas minha mãe nos seguia depois de saber que eu aprendi magia. Ela temia que me acontecesse algo. Todas as vezes que minha tia ia ao palácio ou ao mercado, junto ao palácio, eu ia com ela, porque assim brincava e conversava com Elizabeth, mesmo que eram às escondidas. Quando íamos para casa, no caminho, vi que um cavalo saiu desgovernado com Levi. Quando ele ia caindo com a cabeça no chão, eu o impedi com magia. Ele então me viu, e para eu não ser acusada de bruxaria ou algo parecido, minha mãe tomou meu lugar e disse a minha tia que me levasse com ela. Eu não queria, mas minha tia me levou às forças. Minha mãe disse a Levi que ela o ajudou com magia, mas ele disse que quem o fez fui eu. Ela então disse: realmente passava um garoto por aqui, mas já se foi. Minha mãe pediu a ele que não dissesse a ninguém que ela o ajudou com magia ou ela seria morta. Ele, logo ao chegar os guardas, disse o que aconteceu e que ela havia usado magia. Eles então a levaram ao palácio perante o rei, que em seguida disse que naquele lugar estava proibido usar magia. Minha mãe então disse que usou para salvar seu filho, mas ele não se importou. Logo saiu ao povo que estava fora e anunciou que havia uma feiticeira entre eles e que a queimariam. Eu fugi da vista de minha tia e fui ver o que estava acontecendo. Eu tentava me aproximar, mas havia muita gente. Minha tia viu que eu não estava em casa e saiu à minha procura. Quando eu ia me aproximando de onde estava amarrada minha tia me pegou pelo braço e me saiu arrastando. Eu via como gritavam: ela é bruxa, queimem a bruxa, e vi como o fizeram. Vi tudo e chorava. Comecei a gritar e transformar a muitos em estátuas pequenas de pedra. Vi que outros corriam de medo, mas ninguém sabia de onde vinha aquela magia, porque a multidão cobria. Só sabiam que havia magia, mas não conseguiam ver o que estava acontecendo com muitos deles. Peguei juntamente com minha tia todos aqueles que eu havia transformado em estátuas de pedra e os levei comigo. Meu ódio era tão grande que não vi que no meio daquele povo estava Elizabeth chorando por aquela mulher que estava sendo queimada injustamente. E a transformei também em estátua. Os levei para casa e comecei a pensar no que fazer com eles. Minha tia disse que os puséssemos naquele lugar onde ela me ensinava magia, mas eu tive um plano melhor para eles. Eu disse à minha tia
que eu faria uma pequena tenda de visitas às miniaturas de homens. Minha tia me fez prometer que não faria nada ao rei nem ao príncipe até que ela decidisse. Então fomos vender nossas essências no mercado. Não vi Elizabeth naquele dia. Eu deixei minha tia vendendo sozinha e fui perguntar às pessoas o que achavam do que havia acontecido com aquela mulher. Eu fiz isso durante dias e todos que eram contra, eu lhes arrebatava a mãe da família ou um filho. Eu queria que eles sentissem a minha dor. Eu os transformava em estátuas de pedra, mas sem que soubessem. Um dia, decidi perguntar àquela mulher que sempre acompanhava Elizabeth onde ela estava. Então ela me disse: a menina Elizabeth desapareceu juntamente com aqueles que sumiram no dia que foi queimada aquela mulher acusada injustamente de bruxaria. Então eu rapidamente fui ao meu local onde tinha todas aquelas estátuas e vi que ela estava ali no meio. No momento, me veio uma tristeza pelo que eu a havia feito. Mas aquela magia parecia irreversível, porque nem minha tia nem nenhum outro que possuía magia o podia fazer. Mas no fundo, eu não sabia se realmente queria que ela voltasse ao normal, ou ela tentaria me convencer de não fazer mais aquilo com ninguém. As pessoas viam de longe ver em Besalú a casa de miniaturas, sem saber eles que aqueles eram moradores daquela cidade. E nisso se passaram 8 anos. Nesses 8 anos, eu vi aquela cidade padecer tristeza, porque eu os fazia sofrer dia após dia com tormentas. Eu escrevia com magia em suas portas. Estejam sobre suas costas a culpa de minha desaparição. Eu fazia na porta por dentro da casa das pessoas que eu havia levado alguém. Um dia eu escutei aquela mulher que acompanhava Elizabeth dizer: a pessoa que está fazendo isso é por vingança. Mas o que Elizabeth fez? Eu fiquei pensativo e confesso algo. Me senti comovido. O que você acha que Adrian fez? Ele se comoveu e buscou a maneira de trazer de volta Elizabeth? Ou continuou com sua vingança sem que seu coração se perturbasse? Minha tia se sentia cansada e eu achei que a perderia. Então comecei a pensar em tudo o que eu havia feito até hoje. As promessas que fiz à minha mãe de nunca usar meus poderes para fazer maldade. Mas aquele povo era cruel. A maldade que eles fizeram à minha mãe não chegava nem aos pés do que eu havia feito a eles. E quer saber? Não me arrependo. Vou deixá-los assim. Eu já havia passado dias procurando alguém que pudesse inverter o que minha tia e eu fizemos. E sim, existe alguém, mas não há maneiras de encontrá-lo. Eu queria trazer somente Elizabeth de volta, mas já que não consegui encontrá-lo, que as coisas continuem assim. Se passaram uns dias, veio um grupo de pessoas ver o que hoje é minha casa de miniaturas. Entre as pessoas, havia um certo homem, mais ou menos de minha idade. Quando todos saíram, ele ainda continuou ali. Eu disse a ele que já ia fechar, e então ele me disse: vai fechar para transformar mais gente em miniaturas? Eu não disse nada e ele continuou: não se paga o mal com o mal. Sei o que eles fizeram à sua mãe. Mas assim você mostra quem você é, porque eles, nós já sabemos quem são. Vou trazê-los de volta e não me interessa que você esteja presente. Então eu disse que não pensava sair. Ele disse: o que você pensa fazer a respeito? Essa magia de criança que você usa não funciona em mim. Tudo o que você sabe veio de minha família, então te aconselho a me deixar sozinho e não estar aqui no momento. Sei que há alguém que sabe o que você fez. Não sei o que ela dirá ao te ver. Como assim? Tá falando de quem? De Elizabeth. Sai agora. Eu então me escondi, porque no fundo eu queria vê-la. Ele trouxe todos de volta. Para eles, era como se eles estivessem dormindo, menos para Elizabeth. Ela tinha visto tudo. Quando ela viu aquele homem, logo lhe perguntou: onde está Adrian? Quem é você? Ele respondeu: sou Igor e vim te ajudar. Elizabeth não era aquela menina. O tempo para ela também passou. Ela então continuou falando: preciso encontrá-lo. Sei o que ele fez e sei o que você fez também. Se passaram dias e ela me procurava.
Eu tive medo de vê-la porque ela sabia o que eu tinha feito. Decidi me mudar dali com minha tia. Já não havia nada que me prendesse naquele lugar. Somente o remorso de tudo que eu fiz. Se passaram 2 anos desde que me fui daquele lugar. Naquele lugar onde vivíamos, havia rumores de que desapareciam pessoas, mas dessa vez não éramos minha tia e eu. Nós estávamos em paz quanto a isso. Um dia eu estava comprando potes de vidro para fazer porção com minha tia. E vi aquele homem, Igor, aquele que trouxe de volta todas aquelas pessoas que transformei em pedra. Vi como ele diante de meus olhos transformava pessoas em pedras, exatamente o que eu um dia fiz. Então, quando o surpreendi e perguntei o que ele estava fazendo, ele então me disse, terminando o que você nunca soube fazer. Vou deixar esse mundo melhor para os que possuem magia, e adivinha quem governará tudo? Eu, sem dúvida, juntamente com minha prometida. Não tente me parar porque você não poderá. Ele então se foi e eu fiquei ali parado, sem reação. Contei tudo para minha tia e ela me obrigou a prometer que nunca tentaria pará-lo. Temos magia, Adrian, e nós estaremos nessa nova era. Se passaram os dias e estávamos minha tia e eu na feira vendendo incensos. Então veio uma mulher comprar. Ela estava comprando de minha tia enquanto eu tirava as coisas de uma caixa. Quando me virei e vi, era Elizabeth. Ela então me disse, hoje vou falar com você. Vem me ouvir ou falo aqui na frente de todos? Saímos então para trás de uma igreja antiga e ela me disse, sei de tudo o que você fez. Então eu comecei a chorar e disse, não houve um só dia, desde que saí daquele lugar, que eu não tenha me arrependido. Adrian, eu sei disso. Não sei como, mas eu podia te ouvir. Todos os dias quando você falava comigo, quando eu era estátua, eu te ouvia. Te respondia, mas você não podia me ouvir. Sei que você é bom. E eu soube disso desde aquele dia que te vi pela primeira vez no corredor daquele palácio. Eu quero que você fique em paz quanto a isso, porque de minha parte, você está perdoado. Sei que você não me transformou em pedra porque quis. Sei que foi sem querer. E sei que você tentou me trazer de volta. Quando pensei em abraçá-la, ouvi alguém dizer, te encontrei, meu amor. O que você está fazendo aqui? Ela disse que queria incenso e já sabia onde encontrar. Quando ela se virou para ir, ele me disse algo no meu ouvido. Ela será minha esposa depois que eu completar o que você não fez. Fique aqui com seus remorsos e eu vou dar a ela o que ela merece. Eu fiquei ali parado pensando no que fazer. Preciso encontrar a maneira de contar a Elizabeth sem colocar a vida dela em risco. Dessa vez não vou ser covarde e fugir. Dessa vez vou procurar a maneira de salvá-la porque ela merece.